Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Negociando. Eu sou Glauber Rodrigo e aqui com o meu querido Reginaldo Schoenberg trazemos aqui mais um episódio e hoje a gente está começando mais uma série aqui do Negociando, né? Trazendo mais uma temática para a gente discutir e abordar com vocês aqui, né? Mas antes de eu continuar, eu quero pedir aquela ajuda, aquela força de vocês para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo aqui relevante, possa continuar propagando o empreendedorismo, fazendo negócio nas redes sociais, né, no mundo aí. Então, já se inscreve no nosso canal, deixa seu like, seu comentário, porque isso ajuda. O pessoal, às vezes, pensa, Reginaldo, que a gente pede isso, fica você está muito chato pedindo aquilo. Mas isso é uma forma do algoritmo do YouTube ver que o conteúdo tem relevância, né? Ele dá importância a você estar parando esse momento para prestar essa atenção no nosso conteúdo. Eu agradeço, nós agradecemos desde já. Mas o YouTube, ele entende isso, né? O algoritmo dele começa a soltar isso, a apresentar para mais pessoas que também têm o mesmo interesse falando de negócios, né? Então, eu pediria essa ajuda a vocês para continuar aqui fazendo esse conteúdo aqui do Negociando juntamente com o Reginaldo Schoenberg. Reginaldo, seja bem-vindo, meu querido. Fala, meu amigo Glauber, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui de novo, a gente discutindo coisas novas, né? E essa vez foi muito interessante, porque é um pedido dos nossos ouvintes, é uma preocupação das pessoas que fazem negócio, né? Então, é sempre legal você escutar esse público todo aí e trazer esses assuntos à tona, coisas que preocupam todo mundo na arte de tocar o seu negócio, de fazer com que o seu negócio ande. Então, hoje nós vamos falar sobre o quê, Glauber? Vai lá. Depois até eu abro uns motivos aí para a gente falar. Pronto. E aproveitando essa palavra que você usou aí, né, de ouvir, isso é negociar. Né? Negociar é você saber ouvir as pessoas. Né? Então, hoje, os negócios, para darem resultado e ter uma negociação, é necessário que tenha pessoas que saibam ouvir. Né? E como o Reginaldo disse, hoje, então, a gente vai estar falando dessa questão de desenvolvimento dos negócios. Né? Então, as pessoas pediram e falaram da questão de produtividade. Só que, para falar a verdade, Reginaldo, a gente não vai falar da produtividade. A gente vai falar aqui uns itens, umas ações, né? Uns motivos que matam a produtividade do negócio, né? Que faz o contrário, faz o seu negócio não ter produtividade. Então, hoje a gente vai falar aqui 3 motivos que matam a produtividade de qualquer negócio, independente da área de atuação. O Reginaldo aqui tem uma força grande na área de tecnologia, apesar de atender negócios em geral, mas a tecnologia é a base dele. Eu sou da área de contabilidade, na parte de gestão, mas isso atrapalha qualquer tipo de negócio e deixa o negócio sem a produtividade, né, Reginaldo? Quer começar puxando aí, Reginaldo? E vamos pensar o seguinte, né, Glauber? Dentre os vários motivos que todo mundo colocou de preocupação, a gente elencou para esse primeiro programa 3, que foram os mais comunicados por todo mundo, né? Porque é interessante isso. As pessoas, apesar de dizerem precisar de mais produtividade, elas sabem o motivo e muitas vezes não sabem o que fazer. Então, hoje nós vamos falar sobre 3 motivos. Muito provavelmente no próximo programa nós tenhamos mais 3 ou 4, né, Glauber? Que eu acho que é o que sobrou lá para a gente falar de produtividade. Então, primeiro, reuniões excessivas. Esse é o mal do ano, eu acho, ou do século, ou da década, né? Porque, meu Deus, a gente vive em reunião. Exatamente. E as reuniões, se elas fossem efetivas também, né? Seria um negócio muito interessante, mas elas se alongam, né? A gente marca a reunião de 1 hora e às vezes não dá para uma reunião de 1 hora, você tem que marcar outra. E ao mesmo tempo a gente vive num mundo ágil, onde a gente vive de sprints. E toda sprint, tem reuniãozinha de 15 minutos. Agora pensa se você está envolvido em 5 projetos, você tem 5 reuniãozinhas de 15 minutos. Só que para você ir para uma reunião, você tem que se preparar antes, não é, Glauber? Então não é 15 minutos lá da reunião, é o tempo que você leva para isso, né? Então, reuniões excessivas foi o campeão de todo mundo que falou sobre problemas de produtividade. E é interessante... Oi, diga depois eu vou...
Eu vou dar um exemplo. Veio muito forte nessa questão das reuniões, principalmente com esse meio online, depois que a gente começou a viver tudo isso após pandemia, né? Sim, sim. E é interessante que não é um problema de hoje, né? Eu lembro quando eu tinha a minha empresa de software lá atrás, um dia eu parei minha empresa porque a gente não tinha produtividade. A gente tinha pessoas capacitadas, a gente tinha pessoas que faziam tudo e a gente não sabia onde ia o nosso tempo. Aí nós fizemos o quê? Começamos a anotar numa folhinha durante uma semana, todo mundo. Fui ao banheiro, 10 minutos. Tomei café, 8 minutos. Ah, fui fumar um cigarro, tá. Ah, fui conversar com fulano na mesa tal. E aí a gente começou a ver que, na verdade, de 8 horas por dia, a gente era produtivo 5 horas e meia. Só que esse é um tempo que ele vai, né? Ele some. Parece que a gente trabalhou que nem um condenado durante 8 horas e não produziu. É verdade. Será que isso é um fantasma, né, Glauber? Ou realmente é um problema que a gente tem que controlar e administrar? Olha, é exatamente isso aí que você falou. Um problema que a gente precisa administrar, né? E hoje a gente vive naquela era também do menos é mais, né? Menos é mais. Da mesma forma que o excesso é prejudicial, a ausência também, né? Aí vem é melhor pecar pelo excesso do que pela ausência, não sei o que. Não, pessoal, hoje reuniões são necessárias para você poder manter o alinhamento, né, do seu negócio, manter o engajamento da sua equipe. Uma equipe que não tem reunião, que não se comunica nesse sentido de estar se reunindo, ela não flui, cada um faz da forma que acha que é para ser feito, lá no fim, se bater o resultado, beleza, se não bateu, continua também. Então, assim, fica uma coisa desorganizada. Mas a partir do momento que você deixa isso excessivamente, você está tirando o tempo de trabalho de outra coisa, né? Da aplicabilidade. Viu o Reginaldo falando aí, ó, de 8 horas de trabalho, 5 horas eram horas produtivas. Então, olha só, se a empresa focasse naquela época, né, os colaboradores podiam estar trabalhando 5 horas concentrados e ter 3 horas a mais do seu lazer ou de uma outra atividade que pudesse melhorar o desempenho, né? Então, essa questão do excesso de reunião, todo dia, a gente já tocou um ponto muito legal. Hoje a gente sai de uma, entra na outra. Ah, mas são 15 minutinhos. Sim, são 15 minutinhos com você. 15 minutinhos com o Reginaldo, 15 minutinhos com a Maria. Quando junta tudo, você no dia já foi 3 horas. 3 horas de reuniões. E isso, Reginaldo, muitas vezes acontece numa empresa em diversos setores. Aí você faz parte de uma parte de gestão, você precisa estar em todos os setores participando. Vão 3 horas de reuniões. 3 horas de reuniões no dia. Né? Então, esse excesso de reunião, ele é prejudicial. Ele acaba tirando a produtividade do seu negócio. Então, hoje existem formas de você estar se reunindo, por exemplo, 20, 15 minutos. Você pode fazer o kick-off da semana, né? Aquela batida de pênalti aí, no sentido de uma reunião semanal, de 15 em 15 dias, mensal. O importante é se reunir. E dentro dessas reuniões, de forma objetiva, clara e sucinta, você possa trazer quais são as necessidades, quais são os planos de ação e o que é que falta para a gente estar executando. Objetividade, Reginaldo, define tudo isso, né, nessas reuniões. Hoje, em 1 hora por semana, a nossa equipe faz uma reunião onde ela repassa tudo o que aconteceu na semana passada, o que aconteceu, o que ficou pendente, o que essa pendência a gente vai resolver essa semana e o que mais entrou de coisas para a gente fazer essa semana. E aí a gente assumiu que a gente não pode se descontrolar em 5 dias para ter várias reuniões para botar de novo no... Não. As coisas têm que acontecer conforme a gente combinou segunda-feira de manhã, às 9 horas da manhã. E se sair do trilho, cara, não precisa de uma reunião. Vai lá e conversa com a pessoa que saiu do trilho na hora e resolve. Não precisa reunir 10 pessoas para 2 pessoas acertarem o seu alinhamento. Então, a gente eliminou exatamente as reuniões. Isso desde aquela época onde a gente começou a perceber que a reunião era a nossa vazão maior de tempo. Tomar cafezinho, a gente achava assim, pô, mas o cara passa meia hora tomando cafezinho, talvez no dia inteiro, e muitas vezes ainda sentado trabalhando, ele pega lá o café dele, ele vem, né? Mas aonde ia? Ia em reuniões. Então a gente passou a controlar isso também. E com o próprio cliente, a gente criou outros mecanismos de conversa
onde a gente está trabalhando com isso. Então, criamos um local onde o cliente manda as coisas dele. Mas, ao mesmo tempo que a gente se posiciona internamente às 9 horas da manhã sobre o que a gente vai fazer na semana seguinte, a gente posiciona o cliente. Essa semana nós vamos estar trabalhando nisso. Então, também não precisa de uma reunião com ele para dizer o que nós vamos estar trabalhando. Ele sabe que no início da outra semana ele vai ter tais e tais e tais coisas na mão dele. Então, são formas da gente se organizar e trazer isso para o nosso controle, Gal. Exatamente. Objetividade, né, Reginaldo? Porque você acaba, a gente se reúne 3 vezes por semana ou todo dia, acaba se tornando algo repetitivo, né? Porque às vezes dentro do espaço de uma reunião para outra, não deu tempo a acontecer muita coisa. E aí você acaba... O mundo não mudou. O mundo não mudou, pô. Os resultados não permaneceram diferentes, ou se tornaram diferentes e permaneceram iguais. Então, assim, isso tudo vai fazer o quê? Que você repita, deixe cansativa, né? Os participantes fiquem cansados, fica aquela coisa monótona, o pessoal vai ficando desanimado. E, poxa, existe, por exemplo, empresas, eu conheço relatos de pessoas aí que no final do expediente, hoje a gente tem reunião, a galera toda cansada. Por exemplo, eu trabalhei um tempo com treinamentos para empresas e eu sempre aconselhava o pessoal, olha, dia de expediente, final de expediente, eu não aconselho fazer isso com a participação do pessoal. Por quê? Porque o pessoal está com a mente cansada, o pessoal já está ali no finalzinho querendo ir para casa. Então, não vai ter um rendimento, não vai ter uma produtividade, né? Então, isso mesmo acontece com as reuniões. Então, assim, o excesso de reuniões é literalmente algo que destrói e contribui para a falta de produtividade de qualquer tipo de negócio, né, Reginaldo? E aí, com toda essa administração do tempo, né, Glauber, que a gente acabou descobrindo que a reunião era nossa maior vazão do tempo. Aí a gente também queria descobrir por que a gente tinha tanta reunião. E aí começamos a olhar e era um outro problema que também leva a nossa produtividade para o balaio, que é, às vezes, não se comunicar de forma clara e de forma assertiva, Glauber. Você vai lá e diz assim, Glauber, eu queria que você me tirasse um relatório sobre os valores tais. Se me tira isso até quinta-feira, aí lá sai o Glauber trabalhando naquele relatório, trabalhando naquela informação, criando um monstro na cabeça. Por quê? Porque eu não falei tudo que eu precisava ou da forma que eu precisava. Aí eu, na terça-feira, o Glauber quer... Reginaldo, você poderia vir aqui comigo se eu estou no caminho? Putz, eu tinha esquecido de falar isso, Glauber. Vai lá, muda. Passa a quarta, passa a quinta, trabalho... Cara, mas não era bem o que eu queria. Eu só queria de um período tal, dos clientes tais. Pô, por que você não falou tudo isso lá atrás, na segunda-feira? Quando você me contou o que você precisava. Então, essa falta de comunicação clara, ela é de ambos os lados. Porque, assim, eu vejo muito que a gente trabalha com expectativas, né, Glauber? O Glauber falou, como nós estamos num mundo acelerado, eu já entendi. Só que eu não tenho a mesma expectativa que o Glauber. Talvez a minha expectativa seja muito maior ou muito menor. Então, a gente precisa equalizar isso. E, infelizmente ou felizmente, a melhor forma disso ainda é escrevendo de alguma forma. Seja ela escrevendo no meio digital, seja ela escrevendo num papel, qualquer coisa. Por quê? Porque, assim, eu e o Glauber vamos ter a mesma visão do que nós estamos falando. E a pessoa pode dizer assim, poxa, isso aí, nós podíamos acrescentar isso. Poxa, nós podíamos fazer aquilo. E hoje, por exemplo, como a gente trabalha muito com tecnologia, a gente pegou um analista de UX, que é a experiência do usuário. Tipo assim, esse cara hoje é o cara que conduz os caminhos. Por quê? Porque ele consegue tirar do cliente o que ele precisa e consegue repassar para o nosso desenvolvedor, por exemplo, da forma que ele precisa. E a gente começou a ver que essa forma de deixar mais claro as expectativas ou deixá-las de forma igualitária vem de simplesmente documentar. Poderia ser o Reginaldo parando aqui com o Glauber dizendo assim, Glauber, vamos lá, vamos tentar desenhar um relatório que você quer, que valores, o que precisa de somatória, que período você quer, perguntas, né? E a gente vive nessa era de perguntas, né, Glauber?
Hoje, quando a gente vai perguntar para a inteligência artificial, a gente não tem que saber perguntar. Exatamente. E isso, essa questão que você falou aí, Reginaldo, da pergunta certa, né? Para obter as melhores respostas, isso é essencial, né? Então, essa falta de comunicação, sem dúvida alguma, é uma outra coisa que bloqueia a produtividade de qualquer negócio, né? Você está chegando de pedaço, né? Ah, eu quero isso aqui. Ah, Reginaldo, acrescenta isso aqui. Não, pô, monta o projeto, monta o que você quer, elenca tudo aí, que se no caminho a gente vê que isso aqui vai faltar alguma coisa, aí sim a gente senta novamente. Então, assim, essa questão da objetividade, da clareza, né, das palavras, isso é fundamental. E Reginaldo falou uma coisa que eu achei legal, que eu faço muito, que é escrever. Olha, o meu escritório eu tô aqui, agenda, computador e um caderninho, que é onde eu rabisco, sabe? Tô aqui, vou lá no numerário, risco, faço um círculo, venho, anoto, puxo para cá. Depois que eu vi que saiu alguma coisa ali, eu boto na minha agenda. Eu gosto muito disso. Por quê? Eu digo a minha esposa direto, né? Minha esposa trabalha com vários clientes e, assim, às vezes é muita coisa de um cliente, de outro cliente. Eu digo, olha, você tem que andar com a sua agenda aqui, com um lapisinho na mão. Ah, mas eu uso do smartphone. Não, smartphone é uma coisa, o papel é diferente. O papel é diferente, porque o smartphone, apesar de ter essa facilidade, para mim, né? Você às vezes se perde, olhou, chegou uma mensagem, chegou uma notificação. Ah, você já cortou aquela ida de notificar ali para olhar uma outra coisa, né? E o caderno não, quando você vai com um único objetivo, que é anotar, escrever e deixar ele lá registrado, né? Então, essa clareza realmente na comunicação, nas palavras, ela é essencial. Ainda mais empresas, Reginaldo, que têm setores, né? Que a empresa precisa se comunicar com o setor A, com o setor B, da produção, o pessoal da parte de custo. Então, isso é fundamental para que haja essa conexão e tudo possa continuar alinhado, né? Porque imagina aí um setor trabalha de um jeito, o outro trabalha do outro, quando no final a gente tenta ligar tudo para ver se funciona. Ah, não está funcionando, então faz reunião. Não, mas não deu certo, outra reunião. No fim, vira uma bola de neve, né? Então, eu vou te falar muito sobre esse negócio da anotação, né? Se alguém olhar as minhas reuniões, o que eu anotei, não consegue entender absolutamente nada, mas eles têm uma flecha para cima, uma flecha para baixo, um risco no meio, que é o que eu entendo e as minhas convenções do próprio cérebro de assimilando rápido aquilo que você vai falando e desenhando aqui. Depois eu pego tudo isso aqui e passo para um meio digital mais detalhado. Sou desse jeito. Mas é o meu meio de não perder o que o Glauber está falando. Porque quando a gente se preocupa muito em escrever, a gente perde a escutativa. Exato. Se a gente focar só na escutativa, a gente esquece os detalhes, porque a gente também, o dia a dia da gente, a gente falou com vários clientes, com várias coisas. Então, eu prefiro escutar ativamente, anotar do meu jeito, que é só do meu jeito, ninguém mais vai entender aquele rabisco de folha ali, mas depois eu sei o que eu estou fazendo e eu estou passando a limpo. Isso eu já fiz vários testes com várias pessoas. O cara diz assim, não, mas eu vi que você rabiscou um monte de coisa. E eu começo a contar a história para ele do que está rabiscado. Ele disse, pô, você prestou atenção mesmo no que eu estava te falando. Eu disse, mas claro, é minha forma de anotar. Como cada um de nós tem, né? Só que, de novo, para depois repassar isso para alguém, é um outro formato, é um outro jeito. Mas essa comunicação assertiva é talvez um dos grandes segredos, né, para a gente não perder produtividade e não fazer retrabalhos. Que eu acho que a coisa mais desgastante que tem é você dizer assim, poxa, tá pronto isso aqui. Daí vem o Glauber e diz, pô, Reginaldo, nós tínhamos que mudar isso aqui um pouco, a ordem disso, as coisas, mudar as cores. Puta, a gente já fica bravo porque diz assim, pô, por que o cara não me falou antes? Mas ele não te falou antes e nem você perguntou antes. Exatamente. Então, hoje eu falo muito disso, né? A nossa comunicação assertiva, ela se perdeu também. A gente é um mundo acelerado das coisas, Glauber. A gente solta 3 palavras e que o cara tem entendido 20. E agora a gente está tendo que reaprender isso com a inteligência artificial. Se você fizer um prompt de 3 palavras, talvez ele te traga um negócio que não tem nada a ver com aquilo que você realmente quer. Você tem que ir formalizando a tua pergunta, o teu jeito de ser e a tua estrutura. Então, Glauber, esse
foi o segundo motivo mais elencado e, coincidentemente ou não, tem muito a ver com a descoberta que a gente fez lá no passado, né? Que era exatamente os motivos das reuniões, era porque quando a gente se comunicava a primeira vez, a gente realmente não se entendia. Então a gente precisava de várias pequenas novas reuniões para ganhar esse entendimento. Exatamente. E tudo se baseia nisso, né, pô, na comunicação. A gente hoje vive a era da informação, da comunicação rápida, né? Que antigamente a gente, para se comunicar, eu tinha que ligar para a pessoa. Isso já há um tempo já evoluído, né? Mas hoje não. O cara hoje manda uma mensagem, está lá tudo na mensagem. Reginaldo, quando tiver um tempo, oportunidade, ele lê a minha mensagem, que está lá com o notificado, né? Então hoje a gente tem uma facilidade muito grande. É como se eu tivesse todo o tempo aqui com uma pessoa do meu lado. Eu quero falar com o Reginaldo. Eu mandei mensagem, está aqui do meu lado, né? Mas mesmo assim, com toda essa facilidade, hoje eu vejo mais difícil a gente se comunicar de forma objetiva do que antigamente. Parece que antigamente a gente aproveitava mais o tempo que a gente tinha e falava de uma forma mais clara o que queria, né? O que era para ser feito. E hoje, por essa facilidade, eu vejo que a comunicação se tornou menos objetiva, com menos clareza. Talvez, Galber, isso tenha a ver exatamente com essa modernidade. Antes, a gente ia falar com um cliente ou ia a algum lugar, você ia fisicamente, se deslocava, então você já sabia que você tinha que aproveitar bem teu tempo lá. Hoje, oi, Galber, manda uma mensagem para você. Aí espera o teu oi para mandar a coisa e manda em pedaços. Então, hoje a gente está ao mesmo tempo muito perto e muito longe, né? Por quê? Porque a gente acha que o Glauber está sentado aqui do meu lado, então eu vou falando com ele em pedacinhos e tudo bem, e eu estou ganhando tempo, ele está ganhando tempo, e na verdade está todo mundo perdendo tempo. Porque eu tinha um negócio também, Glauber, por exemplo, quando eu atendia o cliente, né? Às vezes o cliente dizia assim, pô, Reginaldo, mas você me atendeu 2 minutos. Eu disse assim, cara, mas eu tenho que te cobrar 20 minutos pelo menos. Essa é a minha facção de hora para te escutar no telefone. Mas por que você me atendeu 2 minutos, Reginaldo? E assim, no momento que eu estava ali, quando você me ligou, isso já era uma coisa passada. Eu estava fazendo uma coisa. Quando eu te atendi, eu acabei de cortar aquele raciocínio e tive que me voltar para você. Daqui a pouco, acabei de falar com você. Cara, eu vou ter que talvez olhar tudo de novo para voltar no ponto que eu estava no raciocínio. Então, eu perdi 20 minutos. Eu não perdi 2. Exato. E você sabe que isso foi uma coisa muito difícil de colocar na cabeça das pessoas. Mas eu tive que batalhar. E daí eu dizia assim, mas cara, eu vou te cobrar 20 minutos. Pô, você fez 3 atendimentos no mês, eu vou cobrar 1 hora? Você não gastou 5 minutos? Sim, eu gastei. Eu tive que ir, tive que voltar, tive que talvez anotar, tive que passar isso para alguém internamente, resolver. Então, essa época do imediatismo que a gente vive, a gente não tem nem a consciência disso mais. Que quando eu passo uma mensagem para o Glauber, se ele for lá olhar naquele instante, o Glauber perdeu a sua concentração. Exato. E isso, Reginaldo, remete a outro tipo de ação, vamos dizer assim, que tira muita produtividade. E atualmente é uma das grandes causas hoje da falta de produtividade, não só de empresas, mas também de pessoas, né? Que é o uso excessivo de redes sociais, né? A gente está falando de redes sociais aqui, mas no sentido geral da internet em si, mas as redes sociais, ela tem uma força maior nessa pegada, não tem, Reginaldo? Tem, Glauber. E a gente tem que se policiar. Às vezes até eu, e vou te dizer que eu faço isso, às vezes eu, vou olhar um negocinho, daí eu perco lá, e olhar um negócio objetivamente, e quando eu cheguei lá, comecei a folhear, né? Vai passando, né? Instagram, LinkedIn, coisa e tal, quando você vê, 15, 20 minutos eu fiquei lá, perdido, olhando outras coisas. Por exemplo, hoje nós mudamos todo o nosso atendimento, não é mais por telefone, é pelo Telegram, ou pelo WhatsApp. A gente tem clientes que preferem Telegram. Então, a gente precisa
da ferramenta como ferramenta de trabalho, mas, ao mesmo tempo, se a gente se descontrolar, a gente tem uma alta ferramenta de perda de produtividade. Porque é fácil você olhar para o lado e ver outras coisas. E assim vai. Então, foi muito interessante, porque isso, esses 3 motivos que foram elencados pelo pessoal, porque eles têm realmente uma reação em cadeia, né, Glauber? Exatamente. Estão conectados, né? E, cara, a rede social, Reginaldo, hoje é aquela coisa, né? O pessoal, a inteligência dos algoritmos hoje das redes sociais, elas funcionam de um jeito que quando você, por exemplo, eu vou olhar aqui em determinado assunto. Se você passa e vê uma outra coisa que lhe chama a atenção e você passa 1, 2, 3 segundos, o algoritmo já percebe que você deu um tempo de dedicação maior do que em outro canto. Então ele já começa a mandar, disparar para você coisas relacionadas àquilo que você parou para olhar aleatoriamente. E aí começa a chegar uma enxurrada de coisa e você vai olhando, enfim, vai 10, 15, 20, 30 minutos. Aí o cara falou, pô, nem olho isso tudo aqui, 30 minutos de Instagram, por exemplo, o que eu fiz? Aí você vai olhando uma semana, 5 dias, 30 minutos, pessoal, 2 horas e meia. Né? Então são 2 horas e meia que literalmente, se você não teve nada de tirar, de experiência, de aprendizado, jogado fora. 2 horas e meia que você poderia ter transformado numa leitura de um livro, poderia ter colocado em dia alguma documentação que você tem para preparar, né? Dado andamento a um projeto que está parado. Então, assim, isso consome a nossa produtividade, porque é um desgaste de tempo sem um retorno. Não tem. Então, quer dizer, todo o tempo gasto, ele já foi, acabou. Né? Mas só que o tempo gasto com algo que você possa extrair benfeitorias, possa extrair algo que possa fazer o crescimento, isso aí é benéfico. Mas a rede social em si hoje está sendo um grande problema. E tem empresas que estão batendo na tecla disso, né? Está pedindo pessoal para, nos momentos... Tem gente, Reginaldo, que na hora do intervalo da empresa prefere ficar mexendo numa rede social do que tomar um café e se socializar pessoalmente, né? Estar falando com as pessoas, né? De frente a frente, né? Mas hoje talvez seja um grande mal. A gente estava conversando na empresa há algumas semanas atrás aí sobre exatamente redes sociais e como a gente traria um hábito. Então a gente propôs para todo mundo, cara, pegue os primeiros 10 minutos do dia, vai olhar a tua rede e olhe, não tem problema, vai lá, olhe, mas dá 10 minutinhos e pare. Vamos começar a trabalhar. Perto do meio-dia, na tua hora de descanso, pegue lá de novo 10, 15 minutinhos e olhe tua rede. E no final do dia, idem. E deixe os alertas aqui, e aí a gente mudou tudo para ter uns alertas sobre aquilo que a gente recebe do cliente no WhatsApp ou no Telegram. E isso mudou um pouco a produtividade, por quê? Porque as pessoas começaram a se focar naquilo que realmente é para fazer durante o expediente, que é atender cliente. Exatamente. Então, mas a gente teve que policiar isso e eles mesmos se conscientizaram e hoje estão se policiando entre eles. Poxa, o que você está fazendo na rede social aí, cara? Sabe? Não é uma questão de ser ruim ou... Não. É uma questão que a gente tem 8 horas, que já não são 8, são 5,5 ou 6 horas produtivas. A gente aumentou, né? Depois de cortar um pouco as reuniões, cortar tudo, a gente aumentou para 6 horas e pouquinho de produtividade, ou seja, nós ganhamos 30, 40 minutos no dia de produtividade. A gente está tentando outras formas de também aumentar isso para pelo menos 6 horas e meia, que a gente seja produtivo no dia. Então, a gente criou um mecanismo hoje onde está todo mundo se policiando um pouco no sentido da rede social. A mesma questão assim, quando um cliente começa a falar com você, oi, Glauber, puta, veio o alerta para ele que é um cliente falando. Aí o cara vai lá, pega, oi. Aí, putz, o cara passou 15 minutos, o cara mandou, eu tenho um problema. Sabe? E as coisas vão, e cada vez que você recebe aquele alerta, você vai olhar, você perdeu tempo. Lembra os 20 minutos?
Aqui está acontecendo a mesma coisa. Estou 5 minutos. Então, beleza. Começamos a combinar com os clientes deles mandarem uma mensagem, alguma coisa escrita urgente e manda já a mensagem. Manda. Ah, não, é um aviso, é uma solicitação. Então, dependendo da característica, a gente não avisa mais o cara na hora. É só quando for urgente. Ah, é uma solicitação que tem tempo para fazer. Cara, põe lá solicitação. Quando chega, o alerta já não dá mais isso. Por quê? Porque daí a gente está começando a instruir o cara de que de manhã, 8h10, 8h15, ele vai olhar isso e ele vai olhar solicitações, ele vai olhar aquelas coisas não urgentes. Separar um pouquinho, né? Mas é muito difícil, porque isso chove. É um hábito errado não só de quem recebe, mas um hábito errado também de quem manda as mensagens, né, Cláudio? Exatamente. Bom, pessoal, hoje a gente trouxe esses 3 tipos de situações, né, que acabam bloqueando a produtividade de qualquer tipo de negócio, né? Então, vocês viram aí, a gente falou um pouquinho do uso excessivo das redes sociais, do excesso de reuniões, né? Falamos também da falta de uma comunicação clara e objetiva. E existem várias outras ações que também destroem a produtividade de qualquer tipo de negócio. Mas hoje a gente está dando início a essa nova série aí para falar um pouquinho de produtividade. Hoje a gente falou do que não dá a produtividade, né, Reginaldo? Mas aí vamos deixar episódio, que tem muita coisa legal também aí para a gente relatar de tudo isso, né? Então, queria agradecer a vocês que ficaram com a gente por aqui. Mais uma vez, pedir para que vocês possam curtir aqui nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e também chamar você para ser um dos nossos patrocinadores aqui, né? Hoje a gente já tem um pessoal que acredita no nosso negociando e já está patrocinando. Vou deixar o Reginaldo aí para falar um pouquinho dos nossos patrocinadores e dizer que o link, se você quer conhecer, que existe também os benefícios para você que quer se tornar um patrocinador aqui do Negociando. Reginaldo, obrigado, meu querido, mais uma vez. Vou deixar passar a bola para você aí, as considerações finais e agradecer mais uma vez por estarmos juntos aqui. Vamos aproveitar esse tempo para ser produtivos, né, Glauber? Essa é a questão. Então, vamos aproveitar esses motivos que nós falamos hoje e tentar ver de que forma a gente pode minimizar isso dentro da nossa empresa, ou do nosso dia a dia, até como pessoa, porque isso também influencia no nosso dia a dia como pessoa. E eu vou agradecer aos nossos patrocinadores que estão possibilitando a gente fazer um pouco além daquilo que a gente fazia até agora, sem custo nenhum, né, Glauber? Então, hoje tem a Engrandire da Paraíba, que está nos apoiando aí com várias situações. Nós temos a Hawking de Minas Gerais, que está nos apoiando, a Maperaidia de Cascavel e a FLC Negócio de Santa Catarina. Olha só. Vem se juntar com eles e vem apoiar a gente conversar sobre todos os problemas da arte de negociar nas nossas empresas. É isso aí, pessoal. Você falar alguma coisa? Hoje, na verdade, tudo isso que a gente foi contando de história aqui, queira ou não queira, foram negociações entre as pessoas que fazem a parte da empresa para que a gente pudesse melhorar a produtividade. Não deixou de ser uma negociação, Glauber. Exato, ele negociou aqui hoje, né? Pessoal, então a gente se vê no próximo Negociando. Valeu! Valeu, um abraço!